a gente tenta colocar tudo dentro das nossas caixinhas de lógica, de tipo, fez isso, vai se dar bem, fez aquilo, vai se dar mal. Aí ele termina dizendo assim, existe alguma coisa que não dá para explicar? Não vai estar nesse Não cálculo dá, nunca. não vai estar. A gente pode morrer tentando explicar, não vai estar, não vai dar para explicar. Que é o quê? Um Deus que volta. Olá, amigos. Estamos aqui de volta com o nosso programa Sala 1, recebendo aqui os nossos amigos Guilherme Carrijo e de volta conosco, pastor Lúcio. Ele voltou. Ele voltou. Ele está de volta. Tudo E bem? temos aí agora uns abraços, né, amigo? Eu queria mandar um abraço aqui para a mãe da Maria, a dona Célia. Olha, ela sempre ouve a gente, sempre acompanha a gente, não é verdade? Muito bom. E Tia Ceci é fã de carteirinha de você, Lúcio. A gente fez uma troca aqui para ver se eu pego um pouco dessa coisa que você passa, que você transmite. Vocês perceberam aqui que a gente está cada um de um lado, a gente trocou o lado aqui, né? um abraço para a dona Cecília, é bom demais estar aqui de novo. Muito bom. Tem mais abraços aí? Alguém? Para a mãe, para o pai? Abraço para minha mãe, para minha família, para meus irmãos, para todo mundo. Tem Isso que aí. resumir nos meus irmãos, porque tem uma frota. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aqui que tem nos acompanhado, né? Estamos chegando aí à lição de número 9 nesse programa. Eu quero pedir para você que você possa continuar compartilhando aqui o nosso link, o nosso programa. Também entrar no canal da igreja, o NASP HT aí, da igreja do NASP HT. E também se inscrever no canal, tá? Isso aí vai ajudar muito aí o nosso programa, o nosso projeto com certeza, aqui também. pastor. E vamos começar, né? Você está com a sua lição aí na mão. Vamos fazer uma oração, pedir aqui para o Guilherme, para que o Guilherme possa nos dirigir aí em oração. Assim como você está, incline sua cabeça e vamos orar. Querido Senhor, obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor nos recebe nesse momento para estudo, para recapitularmos a Tua palavra, para recapitularmos as Tuas verdades. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Teu Santo Espírito impressione a nossa mente para cumprirmos aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dar só um recadinho também para quem está em casa aí. Vamos aproveitar o gancho aqui, né, Guilherme? Que nós estamos Opa! já aqui. Eu acho que temos aí os nossos amigos já estão nos acompanhando. Quero deixar um recadinho aqui, o mutirão de Natal, tá bom? Para que você possa participar conosco aqui na igreja do NASP HT. Traga então a sua doação, o seu alimento, né? Tem também aí a Mariá do voluntariado. Ela está nos ajudando aqui, está nos bastidores, tá? Na linha de frente aí do projeto Mutirão de Natal. Então você vem, traga seus alimentos aí, também brinquedos novos também, tá bom? Depois, na descrição aí, talvez a gente coloque aqui a conta, né? As informações da As informações campanha. necessárias, o que você pode estar doando. Mas traga aqui para a igreja. Se você não puder trazer as suas doações fisicamente, você pode fazer via Pix, 7Me, tá bom? Mas participe aí do mutirão de Natal, tá bom? Esse é o nosso recado aí, para você poder estar participando junto conosco. Então vamos lá para a nossa lição de número 9, está escrito aqui assim: convertam seu coração. Verso para memorizar: de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. E eu já quero passar aqui a bola para o pastor Lúcio, pastor. É agora. Cara, quando eu comecei a estudar a lição, e já de cara vi esse verso aqui de Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, nós vemos esse chamado, né? É um chamado de Moisés para o povo. E aí, pastor, o que você nos diz sobre isso um pouquinho também? Eu acho que tem muita coisa para a gente pensar. Eu gosto de ler um pouquinho antes, o 26. Ele fala: hoje tomo por testemunhas contra vós, outros, os céus e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nelas, antes sereis de todos destruídos. Então ele está falando de uma maldição. Então antes dele falar de um coração, de um voltar, de um arrepender-se, para você se arrepender, provavelmente você deve ter feito algo de errado, né? Então, o algo de errado está aqui. Ele está dizendo antes no verso 26. Ele está dizendo assim, olha, o céu e a terra é testemunha de que se você errar o caminho, de que se você se perder, o verso 27 fala, o Senhor vos espalhará. E existe uma lista de bênçãos e maldições no livro de Deuteronômio, capítulo 28 e 29. E a ideia de um povo espalhado
é talvez a última maldição, ou a pior das maldições. Então veja, eles estavam começando um povo. Perde força, né, na hora que você espalha. Exatamente. Tudo o que aconteceu até aqui foi para que nascesse uma nação, Israel, e uma terra, Canaã, e seus filhos lá. Então ele está dizendo assim, olha, vocês vão perder essa terra, vocês vão ser espalhados. Então, vocês vão perder a terra, vocês vão perder a força da semente dessa geração. Então, essa ideia é a ideia de ele está anunciando, e para mim isso é muito curioso, porque veja, eles estão começando uma jornada numa nova terra em Canaã. Ele está dizendo assim, olha, mas se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês desobedecerem, vocês serão espalhados. Então, eu acho que esse pode ser um bom começo, pastor. O começo da maldição, o começo da consequência, o começo do erro. O que aconteceria com eles? Eles seriam espalhados por toda a terra. Isso acaba acontecendo, mas dezenas e centenas de anos depois, e eu vou parar por aqui, porque eu vou me empolgando. Não, Mas não precisa parar não, continua. eu acho que esse é um amigo. começo. O começo da... Ele está dizendo assim, se a aliança for quebrada, vocês vão ser amaldiçoados com a ideia vocês vão ser espalhados. E aí, quando vocês forem espalhados, o verso que a gente leu, alguma coisa E aí, Guilherme, quer acrescentar, amigo, depois dessa daí? Eu vou continuar de onde nosso pastor Zaço deixou aqui, né? Então, depois que o povo errou, o convite é para eles se arrependerem e se converterem. O título da lição dessa semana é Convertam o seu coração. Conversão, agora vou trazer para a física, né? Não, esqueçam um pouquinho as questões teológicas a respeito da conversão. Vamos pensar agora fisicamente falando. Conversão, para quem gosta de trânsito, de dirigir e tudo mais, você sabe que conversão não é retorno. Conversão você vira lateralmente, você vai para a direita, para a esquerda. Conversão, você muda o sentido e a direção. Quando você está numa rodovia e você faz um retorno, você mantém a direção, fisicamente falando, você só muda o sentido. A conversão você muda sentido e direção, fisicamente falando. O convite aqui, para que eles se convertessem, significava que eles mudassem o sentido e a direção para onde eles estavam indo. Não era nem retorna para o que era anteriormente, não, mas muda completamente o sentido e a direção agora para uma nova realidade, voltando sim agora para Deus. Ou seja, Deus não está lá atrás, Deus está num outro lugar, porque o tempo não para. A sociedade continuou, a nação continuou para frente. E aí agora, quando ele faz essa conversão, ele se arrepende e volta para Deus. Esse aqui que é o convite. Gosto muito da ideia do arrependimento ser um movimento, né? Uma conversão. Movimento. O próprio verbo, a lição fala disso, né? É o verbo shuv, que é o verbo voltar. Então, exige que a gente se mova, afinal de contas. Então, o convite é o convite de um movimento, de um voltar. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu estou arrependido. Eu reconheço que eu errei. Mas você voltou? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, na história do Caim e Abel. Talvez já tenha falado isso em alguns momentos por aí. Quando Deus fala para o Caim que errou, ele fala assim, olha, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. É como se Deus estivesse dizendo assim, volta lá e faz de novo. Tudo bem que seu irmão ofereceu uma oferta melhor, mas está aí, cara, volta lá e faz de novo, uma segunda chance. Então, e ele se nega a fazer esse movimento, né? Porque às vezes o mover-se em direção ao retorno, né, ao voltar, implica algumas coisas que são difíceis, como, por exemplo, reconhecer que a gente errou, como, por exemplo, assumir que a gente é frágil, como, por exemplo, sei lá, de alguma forma, as pessoas perceberem que a gente erra para a comunidade. E é justamente por isso que, por exemplo, o tempo, a gente não ia conseguir voltar literalmente, né? Uhum. Então, esse retorno, na verdade, é um retorno para Deus. Mas o tempo, aquilo que ficou no passado, você só aprende dele. Você não tem como voltar lá e reformular, e refazer. Simplesmente você aprendeu. Por isso que é um movimento, e um movimento para frente. É isso que eu quero dizer. Você não está voltando e refazendo uma coisa que você errou lá atrás. Aí que entra o arrependimento. Essa é uma boa pergunta, Gui. Será que dá para... Viajar no tempo. Não. Será que dá para consertar erros do passado? Ou amenizá-los? Não, com certeza. Entende? Com certeza. O pedir desculpas, por exemplo, seria uma forma de amenizar erros do passado? Entendeu? Então, tipo... E até conserta, tá?
a questão aqui é, Aham. você não consegue voltar no tempo e desfazer. Ok. O que está feito, foi feito. Foi feito. Aham. E aí você pega a lição do passado com o erro seu ou meu, ou você aprende também na observação. Era o convite que Deus fazia aqui também para o povo, né? Para eles olharem para as coisas que aconteceram e não precisarem incorrer novamente, né, em erros parecidos, mas ao mesmo tempo, se errado, em erros, que eles aprendessem disso também e se convertessem. A lição ela fala aqui um pouquinho do converter-se o coração, né, de Romanos 3. Isso é 9 muito legal, né? 23, A gente fica aqui. E vai Vou falando um emendar pouquinho aqui. sobre isso, né? Sobre você poder examinar o seu próprio coração. E essa ideia de converter-se e fazer essa conversão, ela dá essa ideia também de como nós podemos ver ali na lição que vai falando sobre um pouquinho de quem dará. É uma pergunta, né? Vai falando um pouco sobre isso ali. Tem uma expressão aqui idiomática do hebraico bíblico que eu quero que o pastor possa nos ajudar aí também, pastor, né? Está falando o seguinte aqui, no Antigo Testamento, nós tínhamos uma expressão idiomática que conotava a ideia de quem e de quem dará, né? Essa é a ideia, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia de revelar um desejo, um anseio de alguém que queria muito. Quando nós estamos falando um pouquinho sobre essa ideia, às vezes que vocês começaram a falar aí, e eu gostei muito dessa ideia de falar de poder voltar ao passado e mudar alguma coisa. Será que consegue? Não literalmente de voltar ao passado, mas as suas consequências que está acontecendo agora, no presente, né? Você fez alguma coisa no passado e está pagando agora. O povo estava sendo dessa forma, né? O povo no passado estava se esquecendo de onde Deus os tirou e agora eles estavam pagando por uma consequência. O texto abre um pouco sobre isso, sobre essa expressão aqui que aparece e vem falando sobre os filhos de Deus, os filhos de Israel, que ainda estavam vivendo da mesma forma que era lá no Egito. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Quais são os desejos de Deus para nós? Essa é uma pergunta, sei lá. É difícil a gente, às vezes, pegar os nossos sentimentos e, às vezes, imprimir eles em Deus. Teria Deus vontade? Mas o verso fala justamente sobre as vontades de Deus. O verso 29 fala, quem dera, ali falando da expressão idiomática que é como se Deus Quem tivesse... dera, quem dará. Né? Que tipo, que vontade que eu tenho, Deus está dizendo. A gente usa, né? Quem me dera, né? quem Quando alguém dera, fala uma coisa, quem me dera. É Deus falando isso é demais. Demais. Para mim, foi nessa parte que eu fiquei na lição assim, pensando, falei assim, cara, aqui a gente está acessando a vontade de Deus, entende? Às vezes a gente fala, né? Deus tem vontade de que você faça isso, mas aqui é o texto bíblico dizendo, se você quiser usar esse verso, está assistindo a gente aí em casa, para falar, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se liga nesse verso, 29. Quem dera, que desejo que eles tivessem tal coração. Que coração é esse? Que temesse. Coração que temesse e guardasse, e em todo o tempo, todos os meus mandamentos. Um coração que teme e que guarda. Eu acho, vou falar do temer, aí depois se vocês quiserem falar do guardar ou de outra coisa, fica à vontade. Mas a situação aqui, amigos, é de medo. Se você reparar aqui no verso 5, o capítulo 5, desculpa, a gente vai ver os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás e tal. Eles estão aos pés do Monte Sinai. Deus está passando os mandamentos. Tem fogo, tem trovão, tem terremoto, a voz de Deus. E aqui, nesse episódio, que a gente vai... que Deus, inclusive, fala no verso 27, né? Chega-te, ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás. O povo está dizendo assim, Moisés, vai você... Pergunta para ele e aí depois você volta, porque a gente está com medo. A gente está com medo. E aí Deus fala assim, quem me dera vocês tivessem medo. Mas agora nasce aqui uma tensão. Que medo que é o quê, né? Porque o povo estava com medo e disse, Moisés, vai você, porque a gente está com medo de Deus. Mas aqui Deus fala, quem me dera vocês me temessem. E deu tilt, né? Deu um bug, né? A gente já falou aqui, inclusive, né, essa... Como é que eu vou usar a expressão? Essa diferença entre temor e o medo que a gente conhece.
o medo que o povo estava sentindo e o temor que Deus, Que Deus tinha na vontade dele. Exatamente. Quer ver uma forma da gente perceber o que a gente está sentindo? Que medo é esse? Talvez sejam através das ações, porque o povo temeu e se afastou de Deus. O povo temeu e se escondeu. Fala, não, vai você. Termômetro aí, né? Exatamente. Na ação, nos frutos. Porque, na verdade, o medo não era de Deus, o medo era da morte, né? Porque estava tremendo, estava caindo fogo do céu, então eles tinham medo, eles tinham medo de um Deus da morte. É que a ação de Deus naquele tempo era uma ação evidente, né? Eles Sim. viam as consequências reais ali naquele momento, né? É como você falou, Deus, não que Deus mudou, a Bíblia mesmo diz que eu sou Deus e não mudo, mas as consequências eram literais naquele momento. Fogo descia do céu, abria-se buracos no chão, engolia o povo, né? O povo era consumido por pragas, né? Então, esse temer aí estava mais relacionado com o medo de Deus, as consequências de não adorar. Mas nós vemos aqui que a própria lição, ela vem falando que Deus, ele queria que os filhos dele pudessem o servir do coração, né? Pudessem ter um relacionamento, amar a Deus e realmente seguir a Deus, não porque eles tinham medo das consequências para a morte, mas sim por poder realmente ter alguém que estava cuidando deles, né? E ele fala, né? Vocês vão me buscar, né? Estão me buscando? Vocês me buscarão e me acharão, quando for de todo o seu coração. Eu queria jogar aqui para vocês agora um pouquinho sobre isso também, né? A evidência da presença de Deus com o povo, nós começamos a falar aqui um pouquinho, e não tem como questionar, né? Tanto aí em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, nós conseguimos ver que a existência de Deus ali é evidente, né? Eles viam isso de forma sobrenatural e real. E como nós agora, pós-modernos, como nós podemos ver isso? Essa questão da busca, buscar-me-eis e me achareis quando for de todo o seu coração. Como é que é esse achar de Deus? Como que nós conseguimos agora ver essa ideia que foi no antigo Israel, quando eles começaram a buscar outras formas também de relacionar, né, esse vazio que muitas vezes aparecia, colocando outros na adoração que não eram o próprio Deus? Como nós podemos agora trazer para os nossos dias atuais? O pastor já praticamente respondeu, né? A pergunta, porque foi o que aconteceu. O povo começou a buscar nessas adorações, nesses falsos ídolos, né? Começou a colocar o temor deles para isso, para esses ídolos, para essa falsa adoração. E isso é um complemento magnífico para a história que anteriormente o pastor Luiz estava comentando no verso 29 ainda, porque ele parou na metade do verso. A segunda metade fala o seguinte: primeiro, quem dera, Deus, ele está falando quem dera, significa, mas Deus não é onipotente? Como ele fala quem me dera, né? Quando você fala quem me dera, significa que você não tem poder sobre aquilo. E é justamente a onipotência de Deus para no livre-arbítrio que o meu coração permite Deus atuar ou não. Olha que coisa, a onipotência de Deus tem limite. Putz, como que a gente pode calcular isso, né? Para mim é um negócio que eu não consigo entender. Às vezes eu até peço, Senhor, tira o livre-arbítrio, vai, só um pouco, porque eu escolho tudo errado. Então, assim, Deus, nesse momento, ele demonstra que havia o livre-arbítrio nítido para os seres morais, para a nação que ele tinha escolhido, e a nação, no livre-arbítrio, escolheu o mal. Hoje, não tem diferença nenhuma, pastor. Deus, na sua onipotência, ele se limita no livre-arbítrio que ele coloca para cada um de nós. Quando a gente escolhe a adoração verdadeira, quando a gente escolhe o temor do Senhor e abraça isso no nosso coração, é Ele quem transforma o nosso coração, é Ele quem, a gente vai ver daqui a pouco em outros versos, né? Ele quem imprime a vontade dele no nosso coração para que a gente o adore, para que a gente o sirva. E o movimento deve ser esse, de se arrepender de quem a gente é, do que a gente faz e deixar que Deus haja. Essa beleza de um Deus que não força a barra, para mim, está escancarada no verso seguinte, no 30. Deus então diz assim: vai e diz ao povo, tornai-vos as vossas tendas. Veja, o povo não queria ir, não queria subir. Deus fala, tá bom. Eu queria que vocês tivessem um coração que me temesse e estivesse aqui perto de mim, assim como Moisés. Eu queria que todo mundo subisse aqui. Mas já que vocês estão com medo,
Deus diz assim, eu vou respeitar o medo de vocês, de mim. Por mais que eu diga que não vai matar vocês, por mais que eu diga que eu quero vocês perto, eu vou respeitar o medo que vocês têm e voltem para as vossas tendas. Cara, esse para mim é um escândalo de um Deus que tem muita paciência. Ele diz, olha, eu queria muito que o coração de vocês fosse um coração que me temesse. Mas até lá, volta para a tenda. Porque vai chegar o dia. E eu acabei enfim, depois que eu lembrei aqui, eu falei da segunda parte do verso e acabei não comentando, porque ele faz esse convite, ele faz esse chamado, e Deus fala, quem me dera, mas para que tudo isso? Ele responde, a segunda parte do verso 29, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, na verdade, Deus ele não está só querendo que a gente o obedeça por um luxo, por ser Deus, por, enfim, alguma coisa egocêntrica. Não. Quando ele coloca esse chamado da obediência, ele coloca para um motivo, para que a gente se dê bem, para que a gente seja feliz para sempre, os nossos filhos e todo mundo. O verso 33 usa a expressão, para que vivas bem. E o bem vos suceda. E prolongue os dias na terra que haveis de possuir. Então, existem bênçãos, as bênçãos da obediência. Então, ele fala assim, olha, para mim, desculpa falar tanto assim, mas... Não, pode. Ele fala assim, olha, vocês podem quebrar aliança. Que se vocês quebrarem aliança, eu vou voltar para vocês. Mas saibam que o coração temível, o coração circuncidado, a ideia de me obedecer, tudo isso sempre foi por vocês, sempre foi para vocês. Então, se vocês não conseguirem perceber a beleza de andar comigo e forem para uma terra longe demais, para um exílio, lá naquela terra distante, se vocês voltarem, eu vou voltar. Muito bom. E essa volta, eu quero pegar esse gancho seu aqui, para a gente já ir para a próxima parte, né? Fala sobre o retorno, né? Techuvá, fala sobre o retorno. E esse retorno, tanto pode ser a lei do retorno, como também o retorno, né? Do povo para Deus, voltar-se para Deus, né? Aqui vai falando um pouquinho sobre isso, sobre a questão do pecado, né? De Deus não se zomba, mas pode acontecer também de que o ser humano, ele se afaste de Deus e infelizmente existem consequências, né, pastor Lúcio e Guilherme, vocês sabem disso, nós temos falado um pouquinho sobre isso aí nas lições anteriores, mas aqui o pedido fica claro, né, e eu quero que vocês possam desenvolver um pouquinho sobre isso também aqui para os nossos amigos que estão em casa. A palavra techuvá, ela aparece aqui no hebraico, na raiz, nos versos que o Senhor pede para que eles possam voltar para Deus. E o que é esse voltar para Deus? Nós estamos falando um pouquinho sobre o povo lá, né? Lembrando que eles estavam buscando outros. Deus chama de novo. Olha só, acabou de ler aqui no versículo 33, o pastor Lúcio, né? Andar em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, né? É a ordem de Deus. Mas eu quero saber essa questão do retorno. Retorno da onde, Guilherme? Vai para onde? O que é isso aí? O que você me fala? Você falou um pouco de direção no começo, falou da conversão, né? Eu quero saber agora, falando de retorno. O que é esse techuvá, pastor Lúcio, Guilherme, o pessoal que está em casa aí? Basicamente a gente comentou, né? Esse retorno tem a ver com a volta para o caminho de Deus, como se tivesse feito um desvio. Então volta agora para o caminho. Obviamente, como a gente comentou anteriormente, não tem como você desfazer coisas. Mas Deus, na sabedoria e na onipotência dele, e na sua misericórdia e bondade, quando a gente retorna a ele promete devolver bênçãos. Então, eu listei algumas que estão em Deuteronômio, de 1 a 10. Então, a gente vai ver assim, ele promete trazer o povo de volta do cativeiro, eles ainda carregando as marcas, sofrimento, perdas, possivelmente que ficou para trás, ficou no caminho, mas ele promete, vou retornar, vou reunir vocês novamente depois do cativeiro, reunir dentre as nações que haviam sido espalhados, devolverei a terra, mas agora talvez vocês vão ter que trabalhar nela, porque passaram outros povos por aqui, abençoará e multiplicará mais do que aos seus pais. O que mais que ele fala aqui nesses versos? Circuncidará o coração, como a gente precisa disso, né? Cuidará, inclusive, dos inimigos, para que eles não
que eles não inflijam mal a vocês. E também fará prosperar. Agora, no começo dos primeiros versos e no final do verso 10, ele tem um se enorme, né? Se deres ouvido e se converterem. Todas essas bênçãos, esse pacote de bênçãos que Deus dá para reparar o mal do desvio do caminho, ele coloca uma condição: se vocês me ouvirem e obedecerem, se converterem, ele devolve, Deus ele dá uma restauração, Deus ele dá de volta aquilo que o povo perdeu quando se desviou. É basicamente isso aí, o retorno, esse techuvá. É isso, pastor? Você que é o especialista? Não, eu não, pastor Lúcio é especialista. Não, eu tô Tirou aqui só de nota melhor que passagem, eu, eu tô de cara. passagem. Com certeza aí. Sou peregrino em terra estranha. Brother, o capítulo 30, ele começa dizendo assim: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. É curioso, porque é Deus que quer lançar, né? Tipo assim, o povo desobedece, quebra a aliança. Mas aí Deus fala assim, tá, por mais que tenha sido você que quebrou a aliança, sou eu que estou lançando você. Que é o que acontece lá em Babilônia, com Nabucodonosor, capítulo 1. Ele fala assim, não, tudo bem, vocês pegaram os utensílios do templo, mas fui eu que trouxe vocês aqui, sou eu que estou no comando das coisas, é sempre Deus controlando as coisas. Enfim, um parênteses, mas que eu acho bonito. E aí, para onde te lançar o Senhor teu Deus, verso 2, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e todos os teus filhos. E aqui, cara, eu vou concluir aqui a fala, para mim, que é importante nesse verso. Existe uma lógica de bênção e maldição, que é uma lógica retributiva. Então, assim, que é o capítulo 28 e 29. Se você ouvir minha voz, se você obedecer a tua casa, o teu pão, e ele fala várias bênçãos, né? Se você virar um pouquinho, ele vai falar, se ouvires a voz do seu Senhor, verso 2 do 28. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e bendito um monte de coisa. E as maldições, inclusive, a lista é maior. Começa no verso 15, maldito será tu no campo, maldito tá. Existe lista para bênção e maldição, que é lógica retributiva. Fez bem, mandou bem, vai acontecer uma coisa boa. E acontece. Mas a gente sabe também que no nosso dia a dia existe uma lógica que vai além da retributiva. A gente sabe que pessoas boas e pessoas ruins, enfim, pessoas boas também sofrem. Então, ele começa dizendo assim, para além das bênçãos e das maldições, para além da lógica de bênçãos e maldições, existe algo que é mais profundo do que isso. E aqui, para mim, a essência do que está falando no capítulo 10, que é o lance da misericórdia. O que está para além das coisas boas que você faz e das coisas ruins que você faz? Um Deus que volta. Todas as vezes que você voltar, Deus vai voltar. Então, a gente tenta colocar tudo dentro das nossas caixinhas de lógica, de tipo, fez isso, vai se dar bem, fez aquilo, vai se dar mal. Aí ele termina dizendo assim, existe alguma coisa aqui que não dá para explicar? Não vai estar nesse cálculo, Não dá, nunca. Não vai estar. A gente pode morrer tentando explicar, não vai dar para explicar. Que é o quê? Um Deus que volta. Veja, que loucura, amigo que está assistindo a gente em casa. A gente está falando de um Deus que se move que ele responde. Ele está dizendo assim, se você voltar, Deus vai se mover. Imagina agora você movendo Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, Deus está esperando você se mover para que ele responda às suas ações. Uma ação, né? É uma ação sua. Né? Exatamente. E nesse contexto, né, de que nitidamente, sabidamente, o povo quebra a aliança. E a gente já falou aqui outras vezes, né, sobre a aliança, né, que é aquele acordo, aquele contrato, tem obrigações, tem deveres, o povo quebra. Hoje em dia, se você quebrou um contrato, termina o relacionamento. Deus, ele falou assim, você quebrou, mas eu vou fazer uma nova com você. E eu vou restaurar essa aliança. É difícil a gente que não dá para explicar. hoje, né? Não dá, não dá. Que não faz sentido. Não faz. Cara, e para mim... Hoje, a geração de hoje, os contratos são quebrados e ó, cada um do seu lado. Antes de quebrar, já está cada um para o seu lado, cada um né? do seu lado, né? Eu acho que vai quebrar o contrato é o último, né? Acho que é o último, já quebrou faz tempo, né? O relacionamento já se rompeu, o contrato é a última coisa, né? Humanamente falando, não cabe, né? Nesse escopo, a gente não vai conseguir. É por isso que a lição ela vem falando e abordando um pouco sobre isso aqui, né? De todo o seu coração. E quando a gente vê sobre isso, e nós falamos nas lições anteriores sobre isso um pouquinho, nós vemos que esse de todo o coração tem a ver, claro, com a mente, né? Com a razão, com a ideia de você realmente tomar uma decisão
ao lado de Deus e voltar para Ele, né? Essa ideia aqui que você falou aqui é algo incrível, porque assim, a gente volta para Deus, mas Ele está se voltando para nós, Exatamente. né? E tem um outro detalhe, pastor, no verso, que às vezes porque ele está dizendo para um povo que foi para o exílio. Sim. Ele está falando assim, ó, se você estiver distante, lá naquela terra distante, sozinho, onde você acha que ninguém vai te ouvir, lá naquele lugar, se você voltar, então, vai além do se arrepender, é você se arrepender numa terra distante. É como que se ele estivesse dizendo, não existe distância. Não existem distâncias que se você decidir voltar, Deus não vai voltar. Deus vai mudar a sorte. O verso 3, eu me empolgo com isso aqui, cara, porque é bonito. O verso 3 fala assim, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Veja, né? Tipo, se você mudar, se você voltar, Deus vai mudar a sua sorte. E se compadecerá de ti e te ajudará de novo. Te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais se havia espalhado do Senhor teu Deus. Então, em outras palavras, qual que é a pior maldição da lista de bênçãos e maldições do capítulo 29 e 30? Sabe qual é? Exílio. A gente começou falando disso. A pior consequência. Aí Deus está dizendo, para Deus, se você voltar, não existem consequências, nem a pior, porque Ele vai te juntar de novo. Ele está quebrando a pior de todas as consequências. E está dizendo, eu vou juntar vocês de novo, se vocês voltarem para mim. Quando estiverem distantes, né? Eu acho isso sensacional. Exatamente. Só para fechar aqui, pastor, antes de a gente seguir, e aí esse condicional se, a gente vai relembrar da parte da conversão, do arrependimento, só para a gente não deixar esse ponto aqui solto, né? Nessa situação, nessa condição, o verdadeiro arrependimento, a gente entende que ele está ligado, ele está relacionado com mudança. O verdadeiro arrependimento, então, ele exige uma mudança. Não adianta a gente, um movimento de mudança, não adianta a gente falar assim, estou arrependido, mas continua andando no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. O arrependimento exige mudança, ele chama por mudança. Não significa que a gente, depois que se arrependeu, a gente não vai nunca mais errar isso não é verdade, mas a gente vai buscar um caminho diferente. E Deus, ele vai operar em nós para que essa mudança seja efetiva, eficiente, eficaz. Não vem da nossa própria força. E a lição ela faz uma provocação muito interessante, chamando a gente para atenção para a diferença entre lamentar as consequências do nosso pecado ou o lamentar pelo próprio pecado. Quando a gente fica só na lamentação pela consequência, quando eu fiz aquela besteira lá, eu me lasquei, né? Tive maior prejuízo, sei lá. A gente não é impulsionado a mudar. Agora, quando a gente se lamenta pelo pecado, eu errei, isso é errado. Não importa se a consequência veio, porque às vezes a gente erra e acaba não tendo consequência naquela hora, né? Consequência às vezes fica maquiada, não sei. Existe essa possibilidade. Então, quando a gente se concentra em se lamentar, em se arrepender de fato pelo pecado e não ter sofrido uma consequência do erro, aí sim é um trick, né? É uma pista, uma dica para que aí sim a gente consiga encontrar esse arrependimento, essa mudança de fato que é o que Deus deseja para quando a gente estiver errado. Muito bom, nós já estamos falando de arrependimento, também de conversão agora para o final, né? Estamos caminhando para o final aqui. E aí vem falando, a lição fala sobre João Batista, né? Fala sobre a ideia lá da lei do retorno, que eu estava falando um pouquinho, a ideia do retorno, de voltar, né? E aí o capítulo 3 de Mateus, no versículo de 1 a 8, fala sobre isso. Fala sobre a pregação. Apareceu, né? O versículo 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha só. E aí vai falando um pouquinho da voz que clama no deserto, né? Mas essa questão do arrependimento. Você sabe que ali nós temos a ideia de tanto também o povo de Israel agora, os judeus agora espalhados ali, ele pregando, vindo do deserto para pregar para esse povo, mas nós também temos ali outras origens apresentadas e ele clamando para que essas pessoas possam se arrepender. Então, nós vimos para o nosso final aqui, pastor Lúcio e Guilherme. Eu queria que nós pudéssemos fazer uma linha do tempo, se fosse possível, aqui na lição, para terminarmos aqui com essa ideia do arrependimento e conversão. Você falou muito bem aqui no começo sobre
E eu gostei dessa fala, que Deus se virando para o povo. Ó, eu vou ouvir você aqui e eu estou esperando a sua ação. E aí, quando nós vemos aqui João Batista pregando no deserto, nós vemos também ele sendo a voz de Deus, né? Sendo a voz de Deus mostrando para o povo assim, ó, eu estou aqui, se você quiser de novo retornar para os meus caminhos, está aqui, ó, só você seguir. E aí, pastor Lúcio, o que você me diz aí de João Batista, né? Alguns chamavam de El Louco Batista. Cara, acho que essa mensagem do arrependimento de Deus, essa relação do arrepender-se com o reino de Deus que chegou, que está próximo, eu acho que é muito bonita essa conexão das duas coisas andarem juntas, sabe? O reino está onde o arrependimento está, né? Ele faz esse link, olha, o reino de Deus chegou, por isso é tempo de voltar. Eu penso que quando Cristo envia, tanto em Lucas no capítulo 9, envia os 12, em Lucas no capítulo 10, ele envia os 70, quando ele diz o que eles deveriam pregar, ele fala exatamente o que João já estava pregando. Você vai pregar o reino de Deus e o seu arrependimento. Vai dizer, arrependei-vos. Jesus confirma, João Batista está pregando, e Jesus confirma ao enviar seus discípulos. Tamanha importância da mensagem, do arrepender-se, né? Do voltar-se. Que é uma mensagem, cara, agora trazendo para mim, que é uma mensagem, às vezes a gente coloca esse lance do arrependimento talvez um pouco distante de nós, sabe? O fulano se arrependeu, alguém que... Ou talvez a ideia de conversão como um dia do meu batismo, me batizei, me converti, me arrependi e tal. Pegando um gancho na fala do Gui, esse é um processo, né? É um caminho, uma jornada do Lúcio hoje, entende? Acho que a pergunta que a gente precisa fazer ao acordar é qual é o retorno que eu preciso fazer? Porque todo dia a gente precisa retornar para algo, entende? Ou para Cristo, né? Senhor, qual que é a direção que eu preciso, onde sortar para eu retornar para Ti? Então, eu acho que essa jornada, cara, do reino de Deus que está entre nós, um reino de Deus real, de um Cristo vivo, convida a gente a viver essa jornada de arrepender-se. Então, essa é a minha dúvida, assim, o que eu preciso fazer, Senhor, para voltar para Ti, para me arrepender hoje, como pastor da Igreja Adventista, entende? Talvez distancie um pouco da teoria e traz um pouco mais para a prática do meu dia a dia, porque é uma jornada nossa, uma jornada diária, a gente, enfim. Muito bom. Guilherme? Tenho quase nada mais a acrescentar. Pastor, obrigado pelas palavras. Eu vou comentar aqui, só nesse contexto de João Batista, Jesus, falando, né, a fala deles, como eles expunham essa situação do arrependimento, o convite ao arrependimento. João Batista, no caso, com o batismo, uma confissão dos pecados e batismo, demonstrando publicamente ali essa mudança de vida. É muito legal porque a língua que eles estão usando ali, que eles chamam a atenção, inclusive João Batista até provoca ali os fariseus, os saduceus, isso tudo estava no contexto do curso, no curso de judaísmo, do curso hebraico que eles tinham na época, que eram os livros do Velho Testamento. No caso, quando João Batista e Jesus falam sobre arrependimento no Novo Testamento, o povo judeu, quando eles ouviam essas palavras, eles se remetiam literalmente ao que a gente acabou de falar anteriormente de Deuteronômio, desse convite de Deus ao arrependimento e mudança. Então, João Batista ele ainda provoca os fariseus e os saduceus para que eles lembrassem daquelas promessas, para que eles lembrassem daquilo que tinha sido escrito por Moisés, e dando mais uma chance para o povo se arrepender e mudar antes dos desdobramentos que viriam, enfim, que a gente já sabia que iriam acontecer. Hoje a gente sabe que aconteceram, mas naquela época era mais uma chance, né, para o povo se arrepender e mudar o curso da história. Eles fazem esse apelo, eu acho fantástico. E aí Jesus, no apelo dele de Marcos 1,15, relacionando o arrependimento com o Evangelho, quando a gente se arrepende e a gente entende o mérito de Jesus para que aquele pecado seja pago, né? O preço daquele pecado seja pago, isso aumenta a nossa confiança
É uma questão de aumentar a nossa fé a partir do momento em que a gente começa a entender que a gente não consegue pagar por aquilo, mas Jesus pagou. E aí Jesus, então, ele faz esse laço, esse círculo em Mateus 1,15. A gente não vai ler aqui, mas basicamente foi essa ideia que eu tirei, né? Nos méritos de Cristo, a gente entende que a gente pode abandonar aquele erro que a gente pediu perdão, nos méritos de Cristo apenas. E complementando, então, tudo aquilo que o pastor Lúcio acabou de falar, né? Fecha esse ciclo. Tinha uma festa, para encerrar, sei que eu falo demais, vai perdoando aí quem está ouvindo a gente, o pessoal que está trabalhando aqui, uma festa anual chamada Rosh Hashanah, que era o Ano Novo, aconteceu agora em setembro, que era a festa onde o shofar tocava, era uma festa de retorno, uma festa que 15 dias depois do Ano Novo, aconteceu o dia do Yom Kippur. E eles ficavam pensando na festa do retorno, na festa da volta, na festa do arrependimento. Como é que foi meu ano? O que é que eu preciso mudar? Curioso, né? Porque eles vão começar o ano. Em vez de fazer festa, eles iam refletir. Era introspecção. Então, talvez tenha sido esse elemento que o povo, na época de Cristo, tenha perdido. É por isso que João Batista fala assim, olha, é preciso refletir. No final de contas, o que a gente precisa mudar? Todo mundo acha que tá bem demais, que está tudo certo, que ninguém precisa fazer mais nada, entende? Todo mundo cheio de razões, cheio de verdade, cheio de teorias. E quando você se depara com o Cristo, que tem uma mulher lá, que estão querendo apedrejar, porque os caras tinham uma lei, que sabiam das coisas, Jesus fala, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus iguala as pessoas, fala assim, todo mundo aqui precisa de arrependimento, porque o arrependimento também nos iguala. O arrependimento coloca todo mundo em pé de igualdade, porque todo mundo erra, afinal de contas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, o que Israel perde, a identidade anual da festa de Ano Novo, era o shofar tocando e o povo voltando. Era essa jornada de volta. Isso é identitário desde Israel, desde o Êxodo, desde Cristo, desde hoje, sabe? É preciso voltar. É preciso voltar. E não é apelo de música para a gente voltar para Jesus, do cara que está lá nas drogas. Não é eu. Entendeu? Sou eu. O que eu preciso fazer para voltar? É para mim, é sobre mim. Entende? É algo íntimo, né? Exatamente, cara. Essa jornada. E foi por isso. O Israel terceirizou. Achava que era prostituta que tinha que voltar. Você entendeu? Os caras pegaram o evangelho e o reino de Deus. E Jesus está dizendo: o reino é hoje, é sobre vocês aqui. Entende? Então, acho que esse é o nosso exercício, assim, do viver o reino, do arrepender-se, da igualdade, da necessidade de encontrar um Cristo. Muito bom. Terminamos, né? Terminamos. Falei demais, é isso aí. Não é que falou demais, é o tempo nosso que é pouco, edita, né? dá uma cortada, Para que pede perdão. você que está em casa possa acompanhar aí, infelizmente a gente reduz, né? Senão a gente ia ficar aqui mais tempo aí falando, né? Mas para terminarmos aqui, a lição ela vem fazendo e construindo essa linha do tempo aí e mostrando realmente que chega no momento da vida de cada um de nós que é preciso realmente, como foi falado aqui pelo pastor Lúcio muito bem, de refletirmos, pensarmos realmente aonde precisamos e necessitamos a cada dia da nossa mudança pessoal. Não é do outro que estamos falando de nós mesmos, né? Quando vemos e olhamos a palavra de Deus e olhamos para Cristo, olhamos para nós mesmos, aonde nós estamos errando. Isso que é o bonito da palavra de Deus. Você não vai encontrar isso em um outro livro. A Bíblia, ela mostra realmente quem nós somos e precisamos mudar a cada dia. Então, eu quero convidar você, que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta lição, por esses momentos que nós passamos aqui, e precisamos, Pai, a cada dia refletirmos realmente sobre as nossas vidas, sobre aquilo que o Senhor tem nos chamado para realmente mudarmos, nos arrepender também daquilo que nós cometemos a cada dia e sermos pessoas transformadas pelo poder e a pessoa do Espírito Santo. Então nos ajude a cada dia olharmos para a cruz de Cristo e enxergarmos em nós as nossas debilidades, os nossos erros, mas também entregarmos tudo isso em Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus misericordioso que está disposto a perdoar os nossos pecados. Então fica conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.